assunto da lição é a discussão entre a lei e a graça. Porque os Gálatas estavam passando por aquela pressão, né, sentindo a pressão dos judaizantes que queriam, que entendiam, né, que a pessoa precisava passar pelo processo da lei para ela se tornar cristã. Tinha que passar, tinha que continuar na lei. E Paulo, ao contrário, vai falar, não, a graça chegou e a graça anula a necessidade da lei e a graça basta. E essa é a discussão que nós estamos entrando no capítulo 3 e hoje a gente vai continuar quando Paulo dá um checkmate, né? Ele fala, ele compara, ele explica, embora semana passada o Marco já tenha entrado nisso também, mas explica melhor essa questão da graça, que o judeu não entendia que ela veio, né, no contexto judaico a partir de Abraão, né, e, portanto, o pacto que Deus tinha feito com Abraão não podia ser quebrado pela lei. Ele era válido ainda e ele se cumpria agora com a possibilidade do gentio ele receber, né, o evangelho da graça, sem necessidade de fazer nada, porque graça é presente de Deus. Vamos lá então abrir em Gálatas 3. Gálatas 3, a partir do verso 6. Vamos ler até o 14. Você quer ler para a gente? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, o homem de fé. Até o 14. Já os que se apoiam na prática... eu continuo? Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos parar aqui, depois a gente... Agora, essa sequência é importante. Eu vou ler mais alguns versículos aqui, porque ele está falando desse pacto de Abraão. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, com
concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. E aí ele vai falar que o propósito da lei que foi discutido a semana passada, o período, né? A lei ela vinha cumprir um hiato, ela teve o seu valor dentro do contexto histórico para sinalizar, para apontar o pecado. Mas a lei não veio para tirar o pecado, para salvar o homem do pecado. Isso aponta. Professor, vamos falar. Falei semana passada. Não. Por favor, não se intimide, não se constrange. Se tem alguma coisa para... Eu tinha pensado, e até separei, alguns... como a gente está falando da graça, a gente sair um pouquinho, vamos visitar alguns outros textos do Novo Testamento que falam sobre o assunto, depois a gente volta, tá? Para a gente se familiarizar bem com essa... Vamos distribuir aqui. Você está com a Bíblia? Não. Está com o quê? Atos 15, 7 a 11. Então vamos ver como Tá. fez alguma pessoa? Não. Olha, não tem uma ordem mas nós vamos ler alguns versículos que vão esclarecer bem para a gente essa questão da graça, tá? Estou começando pela Moira. João 1, 16 e 17 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, que o tornou conhecido. Não, eu li errado. Desculpa, gente, eu li errado. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que ele quer dizer com graça sobre graça? Abundância de graça? É isso? Ou porque já existia a graça, mas não era reconhecida. Graça sobre graça pode estar assim. Primeiro que o verbo se faz carne, que é o início de João, né? O princípio era o verbo vem e se faz carne. E num segundo momento, o verbo que se faz carne, ele nos outorga o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, possivelmente esse movimento que ele quer falar. Primeiro, o movimento gracioso de Deus de se tornar gente, e agora o momento da graça sobre a graça de nos levarmos a Deus. Ele vem e nos leva. Talvez seja isso. Posso ler aqui? Fala o texto. Romanos 4. Mais alto. Romanos 4, 14 a 16. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente
ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Interessante isso, sem lei não há transgressão, né? E Jesus foi baseado pela lei, então já não há pecado, porque não tem lei para se referenciar. Então aí vem a pergunta dela. Mas pô, eu fico livre, é o que Paulo está falando, mas tem que ficar na graça, tem que viver na fé. Porque já não há uma referência moral que te salve. A referência é outra. Não tem pecado? É o que ele fala aqui. Porque a lei suscita isso, mas onde não há lei, não há transgressão. Não há lei. Porque a lei aponta para a transgressão. O que é a lei? Errar o alvo. É uma transgressão de uma lei. Não foi que faz. Se Não, mas Deus diz o seguinte: não adulterarás. Ganha, né? Não adulterarás. Aí você, qual é o pecado? Adulterar. Transgredir a lei. Agora, se eu não digo nada, não há o que transgredir. Portanto, não há pecado. Mas nem tudo convém, hein? Ah, Rapazes. bom, aí vem a questão. Nem tudo convém. Todas as coisas que são lícitas. Ou seja, não há mais restrição legal em hipótese alguma. Mas nem tudo convém. Por quê? Porque agora você está num regime muito mais profundo, que é do amor. E no amor, embora você possa fazer tudo, você muda o regime. E também por causa do Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, Quando você. Mas você não tem pecado. Sim, mas quando você tira a lei, por que Jesus mandou o Espírito Santo? Para nos mostrar o que era errado. Quer dizer, uma das funções do Espírito Santo é convencer Não, pecado. não é melhor a frase não ficar assim, para mostrar o que não convém? não, mas é uma referência bíblica. A referência o versículo João 14, né? Então, na verdade, eu acho que a gente está difícil de sair dessa história aí. Não tem nada é transgressão, né? né? Não, isso aqui, ó. Não é que é nada. Eu entendo o seguinte, desculpe, só eu entendo o seguinte, o Velho Testamento ele é baseado numa relação, que é o que Paulo está falando aqui em Gálatas, uma relação de lei e obediência. E como referência a transgressão Isso. ou acerto. Ou acerto. Então você tem um código moral aqui de um lado e você tem a sua conduta de outro lado. Então, a lei e a obediência ou desobediência está aqui. Então aqui está fixo e aqui está variando. Né? Isso determina a salvação. A tua salvação, não é claro isso no Velho Testamento, mas a salvação do povo está na obediência ou a perdição do povo está na desobediência. Agora, como diz Romanos, eu tiro a lei. E o que Paulo está falando em Gálatas é exatamente isso. Abraão não vem antes da lei? Vem, porque a lei é de Moisés. 430 anos depois de Abraão é que vem a lei. Então ele foi justificado por quê? Se não tinha lei, ele não tinha não adulterarás. Não tinha não matarás. Ele não conhecia isso. Ele vivia num regime sem lei. Agora, ele é salvo. Se ele é salvo não tendo lei, ele está num outro regime. E Paulo fala, será que não é esse o nosso regime? Então nós estamos discutindo a lei, porque a lei está antes de nós. Mas Cristo anula a lei. Então nós voltamos ao estado abrâmico, o estado de Abraão, que é um andar sem lei. Mas nós temos que buscar agora quais são as referências que nos fazem viver bem. Já que o não adulterarás não me leva para o inferno. Então, para o céu. peraí, essas referências quebradas são pecados?
Se não tem lei. Não tem mais pecado. Romanos 4. Mas então, eu acho que não existe o conceito de pecado, né? Não É isso. Não existe o conceito de pecado. Quer dizer, se você matar, você vai para o inferno, que é o que os judeus acreditam até hoje, né? Tem um dia do perdão agora, inclusive, né? Eles estão lá todos falando. E aqui, desculpa. Acho que é a questão conceitual. Não é que não existe o pecado, mas não existe o conceito pecado. Não dessa maneira como é colocada pelos judeus. Se eu falasse para você o seguinte, ó, se você zimbal, você vai para o inferno. Aí você fala, o que é zimbal? É um conceito. Substitua zimbal por pecado e você fala, agora entendi. Só que quando Abraão era zimbal. Abraão, se você zimbal, você é pecado. Você vai para o inferno. Ele fala, eu não sei nem o que é zimbal, nem o que é inferno. Olha que interessante, aqui nesse texto que eu estava falando. Mas será que não tem alguma coisa assim, não está mais ligado, a gente não tem a sensação de que pecado está ligado à salvação? Né? Então, inferno eu acho que esse é o lado. Então, não existe mais pecado, existe coisa errada. Mas sabe qual é o conceito de... Não pecado. Não, mas precisa ver se você só substituiu, mas você ainda está com o mesmo conceito. Não tem nada a ver, você está fazendo errado, independente, não tem nada a ver com salvação. Mas o que você vai fazer de errado ou certo, não tem nada a ver com salvação. Você continua sendo errado ou certo. Sim, perante a sua Perante sociedade. a sua sociedade, perante o amor. Então, aí o Sérgio tem a explicação que Jesus vai dar sobre o sentido. Nós estamos olhando, a lei, ela moraliza o pecado e nos remete aos códigos morais quanto ao projeto de salvação. Agora eu tiro o conceito moral do certo e errado, do que eu devo ou não fazer, mas ainda existe, vamos chamar, uma transgressão. A transgressão já não está mais no adulterar, no matar, no guardar o sábado, porque é o seguinte, a gente fala no adulterar, mas todos nós estamos em pecado porque não guardamos o sábado. A gente fala, não, o sábado e adulterar são diferentes. Não, na lei é igual. Os 10 mandamentos dizem, guardarás os dias do sábado e não adulterarás. Está no mesmo código. Agora eu suprimo o sábado, mas mantenho o adultério. A lei não faz essa distância. Agora Jesus pega e fala, arranca tudo isso fora, mas ainda existe um errar o alvo. Que aí E aí Jesus manda o Consolador do Espírito Santo. Qual era a função do Espírito Santo? Quando eu for, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora ele fala o que é pecado agora. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Está vendo como é diferente? Não está falando do pecado de não cumprir a lei. Entendi. Como é? Qual foi a Ele outra está falando frase? do pecado, porque os homens não creem em mim. o pecado já não é o não fazer, matarás. não é cumprir a lei. O pecado é não crer em Deus. Tudo bem, mas aí volta para a história das leis. Então, transgredir as leis não é mais pecado, mas continua errado. Isso não convém e não edifica. Você muda, o projeto de salvação Não está não baseado passa na obediência. da lei. Não, tudo bem, até aí para mim ficou claro. Tá fácil. É isso. Mas a pergunta é a seguinte: Qual é o nosso problema? não convém a gente não guardar o sábado? Não convém. Talvez, você pode falar, convém. E você guarda o sábado ou guarda o domingo. Aí você tem que falar o que é o sábado dentro de uma nova aliança. O que é o adultério dentro de uma nova aliança. O que Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Nessa frase, ele está mudando conceitualmente toda a lei. Ele está falando, pensa no que você está fazendo. Pensa o que significa. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Se você odiar alguém, você já matou. Pensa no que você está fazendo. Qual o motivo do assassinato? Trabalha não o tiro no outro, mas trabalha o ódio. Trabalha o rancor. Trabalha, entendeu? Ele está mudando o conceito não de pecado, mas das relações que você estabelece. Mas tenta explicar, fazendo paralelos,
tem, por exemplo, coisas que pra gente não tem mais referência como o errado, que é o guardar o sábado, eu não vejo, eu não me sinto culpado se eu não guardar o sábado. Mas eu me sinto culpado se eu matar. Então, aí que nós estamos na diferença. As leis são do mesmo código, porém, nós temos sentimentos diferentes para com elas hoje. Por que eu tenho esse sentimento? Porque a gente mora numa sociedade onde isso ainda é preservado. Quer dizer, a nossa sociedade condena quem mata uma pessoa. A nossa sociedade não condena se você não guardar o sábado. Isso é uma escolha sua. Ou você guarda o sábado, ou você guarda o domingo, ou você é de uma religião X, uma religião Y. Agora, dentro da sociedade em que a gente vive, se você matar, se você adulterar, se você cobiçar nem tanto, né? Veja bem, a invejazinha de vez em quando faz bem, que te faz ir atrás das coisas. Eu já ouvi isso, né? Quer dizer, a inveja está lá, não cobiçarás. Então, está tudo no mesmo conceito. É que o conceito que a gente tem de sociedade hoje, que a gente vive hoje, preserva alguns desses conceitos. E a gente é enraizado disso. Não tem como você sair, escapar disso. Se você matar alguém, você vai ser condenado. Agora, se você não guardar o sábado, não. Ou se você tiver uma inveja de alguém, mas não cometer nenhum delito com a sua inveja, você também não vai ser condenado por isso. Agora... Mas alguns preceitos dentro dos mandamentos são conservados hoje com muita potência. Antes de você falar, deixa eu lembrar de uma coisa que a gente leu em Coríntios, que é importante relembrar. Vamos lá no início, Coríntios fala o seguinte: bom, como que é meu negócio lá? Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 4. Marcos, só te cortando um pouquinho. A gente recebeu um evangelho que era a lei, né? Ele substituiu essa. Ele é legal no sentido de lei mesmo, de contrato, né? Então... Porque a crítica que eu acho que a gente pode fazer, aí vem a pós-modernidade que nos ajuda, é que a pós-modernidade solapa essa questão legal e nos coloca uma nova necessidade de questionar o próprio evangelho herdado. Nós não questionamos, eu pelo menos, não procuro questionar o texto bíblico, a palavra de Deus, mas a lente que eu uso para me aproximar dela. Eu acho que a lente que a gente usava ainda era legal. Né? Eu tento tirar esse aparato legal e ler um texto como esse de Gálatas, onde Paulo fala, bom, mas Abraão não tinha lei, mas foi justificado. Opa, espera um pouco. O que ele está falando que é concernente a mim? Ele fala, nós somos, de fato, filhos de Abraão. Paulo está fazendo uma heresia profunda naquele há 2 mil anos atrás. Fala para o judeu hoje que você é filho de Abraão, ele te demite na hora. Fala, o que você está falando? Você não, você não, teu pai não é, né? Paulo está falando isso dos Gálatas. Ele não está falando isso para a igreja em Jerusalém. Gálatas é na Turquia, portanto fora da região, né? Agora, aos Coríntios ele fala o seguinte, ele fala, ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão, se funcionar, porque Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus somos nós. E, como a gente lembrou, tem a lavoura de Deus e tem o edifício de Deus. A lavoura é feita de uma semente e ninguém controla o efeito da semente. A semente brota e germina sem que ninguém faça esforço nenhum. Isso é a metáfora da própria graça. A graça de Deus não é proveniente de nenhum esforço humano. Nada que nós façamos pode aumentar ou diminuir a graça de Deus, porque é graça. Né? Pela graça sois salvos, é o texto que eu tenho que... É uma coisa que é dada, e eu não tenho controle sobre esse negócio. Graça sobre graça. A graça de Deus que se torna homem e a graça de que faz que o homem seja chamado filho de Deus. Isso é graça, não faço nada. Mas ele fala, nós somos edifício. O que é um edifício? É uma construção que exige a cooperação humana. Para pôr tijolo, para pôr argamassa, para fazer as coisas. Só que ele fala, o fundamento é Cristo. Aí vem a questão do pecado. Se eu erro o fundamento, eu peco. Agora, que fundamento é esse? Se o fundamento for moral, eu perdi a graça, porque eu volto à lei. Então o fundamento é a própria graça amorosa de Deus. Ou seja, eu estabeleço relações
na minha existência, com os meus pares, com a minha vida, com a própria criação, vamos chamar assim, que é graciosa, é amorosa. E isso é um edifício onde nós nos movemos nessa graça. Aí recolocamos Cristo como centro, a pedra angular do nosso edifício é Cristo. Portanto, pecar é não crer nessa pedra angular, nesse Deus que se torna homem, se esvazia, para que nós nos divinizemos, vamos chamar assim, né? No sentido mais serviçal da palavra. E aí nós somos cooperadores. Quando nós nos damos em amor, quando nós nos relacionamos em graça, quando há, né, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado quando forem injuriados, bem-aventurado. Esse é o fundamento sobre o qual nós erguemos. Nesse fundamento não precisa de lei. Porque se eu amo, eu não preciso de lei. O mandamento que Jesus nos deu é amar a Deus e ao próximo. Não é lei, né? Então, princípio. Amar Deus, o próximo e ao você Deus é o próximo como a si mesmo. É um princípio. Isso não é uma lei no sentido. Então, algumas coisas. Primeiro, a gente está vendo que a sociedade é uma referência, né? Só que a sociedade nem sempre é uma boa referência, né? Como a gente está falando, tem coisas que são aceitas, tem coisas que não são aceitas. Por exemplo, mentira é uma coisa que é aceita. Que aceita. Né? Então, essa é uma. Lógico que é. Não é condenável. Você não é condenável. Não é condenável no sentido Nos Estados Unidos, a Martha Stewart foi condenada por mentira. Sim, claro que No Brasil, não. Eu acho que é No Brasil, todo tão diferente É, assim, de adultério, vai. Condição de adultério é uma coisa. A condenação é infinitamente Mas diferente. falando moralmente, né? moralmente é. Sim. E, por exemplo, você mentir porque você quer salvar a vida de alguém. A mentira passa a não ser condenável, por exemplo? Não isso é uma coisa. Segunda, outra coisa é o seguinte, eu acho que aí a gente precisava começar a falar coisas mais concretas. Tentar, aquilo que a gente estava falando lá, na igreja aqui, nossa, tentar concretizar mais as coisas. Então, por exemplo, esse caso, eu vou mentir para salvar alguém, isso aconteceu comigo. Meu avô estava internado uma semana, ninguém dizia nada. Fui atrás do médico, ele falou assim, eu vou estar com câncer no caixa torácica inteira. Eu entrei lá, tá, isso, vai melhorar seu pulmão, vou isso, vai melhorar... Menti. Eu vou, ele morreu 3 dias depois. Eu não acho, eu acho que eu tenho discernimento, aí não é uma mentira, isso, eu não sei se... Então, essa segunda coisa. Depois eu queria falar uma terceira coisa, que é a seguinte. Isto posto, vamos dizer que a gente concorda em algumas coisas que são condenáveis, tanto da parte da sociedade, enfim, e a gente erra nisso. Concorda? Peraí, não foi claro. Não, né? Então, por exemplo, vai adultério. Eu acho que é uma coisa que mais ou menos é consenso que não é legal nem na sociedade, nem o amor ao próximo e tal. E a gente erra. E aí? O que acontece no mundo espiritual e como que Deus enxerga isso? Porque tem uma história de que você se afasta de Deus, né? Então, na verdade, assim, bom, até aí eu entendi que a salvação não depende de pecar ou não pecar, mas que existe esse certo ou errado
perante o próximo e a gente pisa na bola. Eu acho que você vai ficar, nesse caso específico do adultério, acho que você vai ficar sujeito ao perdão da sua esposa. Então, Pra mas isso retomar em todas as uma outras coisa. coisas. Não, mas e a história de você ter É uma interdependência. amor ao próximo? Pô, como é que você ama a sua esposa? Entendeu? Não, é o que eu estou falando. Consensualmente, na sociedade, é uma coisa condenável. É uma coisa que a gente chega à conclusão que isso você pisar na bola, você pisou na bola mesmo. E você pisa na bola. E aí? E aí Então você pra está quem? transgredindo E aí pra quem? Então, é isso que eu quero saber. Pra quem? Mas Pra eu acho que é o Deus, que eu pra... entendo. Mas você está quebrando a regra de Deus, que é amar ao próximo. O que eu entendo, É, mas tô nesse quebrando. nível aí, Eu eu tô- não entendo por aí. Tô falando isso. Eu não Estou acho que Deus não quebrando. tá nem aí com isso. Não tá? Eu acho que não. Você só vai ter um problema com a sua esposa. Não, eu entendo o seguinte, que uma vez que eu descobri esse amor de Deus, eu estabeleci uma relação em que eu entendo que ele me ajuda a caminhar e me transcender, ser maior que eu, sei lá, aí eu não quero fazer o que não é dita Não, mas dele. você faz. Me fala, Você Biana faz. vai tocar. Então, aí eu me volto para Deus e vou atrás de correr, atrás do estrago. Não, mas ele está perguntando o que acontece, qual é o teu... Eu não acho que existe pecadinho, pecadão, quer dizer, porque isso aqui é pior, né? Quer dizer, porque o adultério é uma coisa Estou que pra falando gente uma é mal coisa vista, que é entende? consolidada, vai, Eu que acho não que tem. é um erro. Diferente do homossexualismo, que a gente não chegou no consenso aqui, se é certo, se é errado, enfim. Mas alguma coisa que a gente chegue num consenso. Não, isso é pisar na bola. E aí? Mas eu acho que não é a mesma coisa, Não. Hamilton. Quer dizer, é a mesma coisa você mentir, ou roubar, ou adulterar, ou sei lá, ou cometer um falso testemunho. É a mesma coisa, o erro é igual. Quer dizer, não o erro no sentido de pecado, mas o pisar na bola é o mesmo. E eu acho que Deus lida com isso do mesmo jeito que ele lida com todas as outras coisas. É igual. Eu acho que é a sua relação com isso que vai ser diferente. Eu acho. Quer dizer, a sua relação com o adultério em si, quer dizer, você adulterou por quê? O que aconteceu? Existe todo um contexto. O adultério em si Você é uma coisa caiu ruim. numa ilha Agora, deserta, o que aconteceu? sei lá, Mas eu não quero mais, eu quero retomar esse Ela casamento, tava mas não quero coitadinha, mais. se encontrou com a Gisele Bündchen no elevador, acabou a luz. Vamos pegar um exemplo. E a respiração pouco a pouco. E o calor foi aumentando. Vamos pegar um exemplo assim, por exemplo. Você pega um cara que é cristão, você sabe que o cara é cristão, que se converteu e tal, e o cara é um traste. É adúltero, é mentiroso, Rouba, sacaneia. Mas aí é entre E aí? ele e Deus, viu, amigo? Eu acho que aí é entre ele e Deus depois vai... Tá, mas vai Deus ter está um trabalho. recriminando isso? Não Acho que chegamos a esse sim. consenso aqui. Eu acho que sim. Não, sim. Claro que sim. Aí é que Deus tá. sempre Sim. Mas Não, espera. Pera, Mas, gente, mas aí aí são coisas Justo diferentes. virar pra Não, frente mas tem são uma coisas graça. distintas, Ari. Eu acho que são Ah, coisas distintas. Aí tem uma discussão que eu acho que foi Coisas feita. diferentes. Sabe o que eu acho? Acho que tem duas questões aí que a gente não está colocando. Primeiro, olha, eu acho que o certo e o errado, como na semana passada a gente estamos falando sobre o homossexualismo, que aquilo foi uma coisa que ficou claro, que a gente não tem muita certeza do que é o certo e o que é errado. Eu acho que tudo está no certo e no errado. A gente não sabe o que é certo e errado. Então o que isso tem a ver com Deus? Aí tem a ver Deus o seguinte, quer, Deus olha, eu gosta. estou pensando uma coisa aqui. Tudo que esse sacana faz, esse cara que apronta com todo mundo, ele afeta a Deus à medida que ele faz para quem está ao redor dele. Porque Deus fala, toda vez que você fizer alguma coisa a esses pequeninos, você está fazendo a mim. Então deixa eu... Se você está fazendo um bem, Deus está reconhecendo isso em você como para Ele. Se você está fazendo um mal, você também está fazendo Então, para e aí? Ele. E aí? Então deixa eu falar um pouquinho. Ah. Vamos pensar assim, a graça inicial. Qual é a graça inicial? Deus se fez carne e habitou entre nós.
a situação que inicialmente nos pesava, nós vamos ou não para o céu, esquece. Certo. Nós temos agora uma outra situação. Deus não está no céu, Deus está na terra. Como que esse Deus se realiza? Se realiza no próximo. Certo. Nós estamos imaginando, eu pequei, agora vem um diabo me encher o saco. Esquece o diabo. Ele amarrou os anjos no inferno e lançou fora esses caras. Vamos esquecer, o diabo só tem uma coisa, mentira. Esquece o diabo, esquece salvação eterna. Nós temos um único problema. Como que a vida na terra se resolve, tendo em vista que nós temos um espírito. O espírito não é uma coisa, um sopro, uma coisa. O espírito é essa própria chama. Eu gosto do cara que usa a metáfora do Moisés e a sarça ardente. O espírito é a chama que está em nós e que não nos queima. É a presença de um Deus que nos aquece, nos incomoda, mas não nos consome. Isso é bárbaro. Isso. Então, agora, que espírito é esse? O espírito de justiça, de dignidade, de relacionamentos onde o meu amor por mim e o meu amor pelo próximo se confundem. Aonde que está a distorção? Não, eu vou chegar lá, eu estou tentando construir para chegar. Onde que está a consequência do pecado? A consequência do pecado está no mundo absolutamente desregrado. Nós vivemos no Brasil hoje a consequência do extremo pecado. Mente-se sem descaramento. Nós temos o Congresso Nacional que gente que se fosse votação aberta, votava fora Renan. Votação fechada, sim Renan. A consequência do pecado social, da mentira aceita, está aí. Nós temos o desmatamento da Amazônia, minha filha estava fazendo um trabalho, se desmata 5 Portugais por ano. Nós estamos a chamar isso de pecado, nós estamos errando o alvo. E o pecado da omissão é o pecado de calar-se diante de toda essa barbárie. A consequência é essa, o Brasil é a consequência, onde 45% da população na grande São Paulo vive em favelas ou cortiços. Isso é consequência. A consequência não está em ir para o inferno. A consequência vai trazer... Você está usando exemplos muito grandes. Mas o exemplo pequeno é a conivência com a mentira. Mas é uma pergunta dele, só para... Eu acho que eu já entendi esse processo, mas acho que a pergunta que o Babu está colocando é: tá, mas o que isso afasta de Deus? É ruim para Deus? Como é que Deus vê isso? Deus está no próximo. Se toda vez que fizeres a um desses pequeninos, fazei a mim. Aonde que está Deus? Nós estamos imaginando uma relação, pequei contra o Deus eterno. Você pecou contra o pequenino. Você pecou contra a empregada doméstica que você tratou mal. É afastamento. A consequência, você vive num país inconsequente. Não, Marcos. Na prática, eu quero falar um exemplo simples. Simples entre duas pessoas. Eu menti para você que sei lá o quê. Não tem consequência no universo, tem consequência entre eu e você. Tá, então vamos lá. A Esther estava fazendo negócio com um cara, o cara chegou para lá e falou: eu estou querendo fazer um negócio com fulano de tal. Aí a Esther falou: vamos fazer negócio junto. Fulano de tal é isso, isso, isso. Ele foi lá e tentou passar a Esther direto pro cara. Só que a Esther já tinha amarrado a situação. O cara quebrou a cara. A consequência dele foi quebrar a cara. Aí ele voltou com outro negócio e teve que pedir perdão para a Esther. Começou a primeira reunião falando: eu errei contra você, Esther. Você me perdoa? Você me dá outra chance? Ela falou: então tá, a chance está dada. Vamos em frente. É isso que eu estou falando. Se você aceita essa mentira pequena, você aceita a mentira grande. Se você aceita ultrajar o teu trabalhador, isso está em Tiago, você aceita o enfavelamento brasileiro. Se você aceita os pequenos delitos, é o que ela falou, não existe pecadinho, pecadão. Aceitamos os pequenos delitos na nossa vida, a gente tem que aceitar o Renan Calheiros, porque eu faço parte do delito, eu aceito suborno, eu passo suborno, eu minto, Então, nós temos que ver que uma nação que é criada, fundada nos pequenos delitos aceitos, ela tem que falar nem para os grandes delitos. Nós temos que consertar os nossos...
é a história de novo de jogar a estrela do mar. Se eu não aceito aquela estrela do mar ali e a salvo, é porque eu não aceito a multidão de estrelas do mar. Mas eu tenho que fazer a minha parte da estrela. Eu tenho que jogar para dentro do mar novamente. Então, às vezes, a gente faz uma dicotomia muito grande, mas as nossas crenças pessoais e as crenças coletivas se confundem. Nós vivemos num país... Agora, afasta de Deus? Não, te afasta do próximo. Mas Que quem é o afasta de próximo? Deus? É Deus. Que Você vai viver uma relação conturbada É que nós com achamos um pedacinho de Deus, né? Deus é Não o sei cara se é isso. santo que canta no coral da igreja ou o pastor iluminado que fala bonito. Deus é o menino sujo do Vila Criar. Esse é Deus. É um pedacinho Porque, de Deus, né? porque esse Teus é o filhos, pequeno teus que teve amigos. fome e teve sede e estava nu e você ouviu ou se calou. Ao ouvir, você fez a Deus. Ao se calar, você negou a Deus. A quem Jesus está falando? Ele não falou, quando fizeres ao rei ou aos grandes sacerdotes, quando fizeres um desses pequeninos que estavam com fome, com sede e nu, fizestes a mim. O que a palavra de Deus, o Evangelho todo ensina é que se você tem um relacionamento com Deus, você vai cultivar isso. Né? Você tem que cultivar esse relacionamento para não cair no erro, para não esquecer as coisas que você aprendeu Romanos capítulo Para 6. reprogramar a mente da gente mesmo, né? É, Priorizar o que é prioritário. as coisas velhas já passaram, isso que não se fez novo, quem fez novo. É uma predisposição que você tem de servir a Deus e fazer o melhor para Deus. Bom, errou no meio do caminho, você vai sofrer as consequências do erro no meio do caminho. Né? Quer seja socialmente e pessoalmente, principalmente. Aí você vai ver lá, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. O que é a morte diante de Deus? O que é morte? Separação. Você quer manter uma vida de pecado, vai se afastar de Deus, cada vez mais. Uma consequência natural. Então, eu Mas acho então, que em termos práticos, eu acho que é isso. Se ele está querendo uma consequência prática. Mas então, você não Não há falou uma- que não tinha pecado. Então, por exemplo, mas o pecado vamos no dizer, sentido- se eu entendi, por exemplo, o traste, vamos traste. pegar O que o traste o vai- exemplo do Entendi. traste. Tá. Ele vai Vamos se nomear isolar, esse né? traste. Depois você Se corta isolar no vídeo, que eu quero saber quem é. Vai se isolar de pessoas, vai ter menos pessoas. Um dia ele vai pisar na bola com um, outro com outro, Ele vai. Primeiro que ele tem se afastar, vai. mas isso tudo é um processo. Só isso. É tudo um processo de você começar a se afastar. Né? Se você não pedir perdão e falar, bom, eu estou errado, eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor, eu quero que as coisas estejam na luz, né? Deus vai restaurar. Agora, se você quiser continuar na escuridão, né? Continuar fazendo coisa errada, essa é a consequência. Eu travei aí. Não, isso é... Talvez eu acho que eu clareou bem nesse sentido de que se eu estou pisando na bola, eu estou pisando na bola com alguém, né? Sempre, quer dizer, Existe pisar na bola sem ser com alguém? Pisar com você Eu mesmo. sei, mas fundamento. um amigo meu falava que a diferença entre pecadinho e pecadão é o grau de influência do seu erro com relação às pessoas que estão ao seu E o redor. Renan? Né? Então, de repente, uma mentira para qual é o grau de influência que tem na sociedade? Nenhuma, só com um. Mas se é uma mentira no Congresso, afeta milhões de pessoas. Entendeu? Você faz uma guerra. Agora, O homossexualismo que não afeta ninguém. Será? Pode ser. talvez Afeta quem? a própria pessoa. A própria Os pessoa. pais. Talvez a Não, própria ou pessoa. não, né? Não, a própria pessoa não. O cara não faz isso porque não quer, porque quer.
cheio de homem, e mulher, que o cara, não sabe da história, a mulher nasceu, mas é homem. Não, O cara- bem, mas aí são exceções, né? São coisas. Então, Quando a gente acha um São problema de patologias, exceções à regra. Não, exceções à regra. Tanto que a Bíblia classifica que o homossexualismo de uma maneira não natural de se relacionar. Ela não fala que em nenhum momento, se fosse natural, a Bíblia talvez não falasse nada sobre isso. Você vê Mas que a Bíblia ela sinaliza que o homossexualismo é um uso não natural do corpo. Não, eu acho- Falando aí. Então dá licença que eu quero esclarecer o pecado. Para o poder. Claro, que esclareceu Qual é o pecado? Eu entenderia o seguinte, né? Uma vez eu falei com vocês. Vamos É que a aplicar- gente tem uma certa tem que falar Congela, umas Miltinho. 3 mil vezes. É que o cara que vai assistir precisa ouvir de novo. Não é aqui é o cara que está pegando a fita pela primeira vez. Hamilton Gugelo. O Por pecado, favor. vamos ao pecado original. Tava lá o Adãozinho, a Evinha, lá no meio do Éden, bonitinho. Moisés não tinha nascido, não tinha nascido nenhum profeta, não tinha nada. Portanto, não tinha nem lei, nem escrita, nem livro, nem tradição oral. Não Tinha lei, nada. sim. Essa aqui não pode. Então Existia tinha. somente uma coisa. O fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então existia lá, vamos chamar, eu vou perverter um pouco para não chamar de lei, vou chamar de uma advertência. Né? Uma advertência. Não coma desse fruto. Porque se você comer, você vai sofrer uma consequência nefasta. Aí está lá a serpente que chega para Eva, e aí não importa essa sequência nesse momento, porque aí depois tem Gálatas, a gente pode conversar um pouco. Chega para Eva e fala assim: Deus sabe que o dia que você comer, você como ele será conhecimento do bem e do mal. Terá o conhecimento do bem e do mal. E a Eva então falou: opa, a Eva e o Adão falaram: opa, seremos como Deus. O pecado original, na minha leitura, não é moral. Porque não tem nenhuma prescrição moral aí. Não tem nada que relacione, inclusive, com o próximo. Também não é o conhecimento do bem e do mal. Porque, continuando no texto, no próprio Gênesis, Deus diz: ora, o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre, vamos expulsá-lo e vamos colocar os querubins aqui para guardar. Portanto, se o conhecimento do bem e do mal é o pecado, Deus vive em pecado. Então não é o conhecimento do bem e do mal. Não é um código moral. O que nos resta é que o pecado é a intenção humana de ser Deus, de igualar-se a Deus. Né? Esse é o pecado. Certo? Agora vamos a Jesus Cristo, a graça. Qual é a graça? Deus se esvazia e se torna gente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a graça. A graça agora é que Deus é da nossa altura. Crer em Cristo é inverter o processo, é não querer se tornar Deus, mas ver que Deus está na minha altura. E agora, como um Deus que é da minha altura, me relaciono com o próximo na altura do próximo. A graça, Ou de uma altura divina. que é a altura esvaziada. Sim. Pensemos numa grande pirâmide, Torre de Babel, por isso daqui no meu trabalho Torre de Babel, no topo da Torre de Babel tinha um ser divinizado. E na base, a grande massa escravizada, tiranizada. Agora pensemos em Jesus falando: eu destruirei o templo em 3 dias, eu vou derrubar a torre, de forma que o tijolo mais alto fique da altura do tijolo mais baixo. E aí todos os tijolinhos terão a mesma altura. Isto é o fundamento do Cristo.
Isto é crer em Cristo. Toda a minha relação com o próximo é uma relação baseada nessa igualdade. Por isso que eu estou falando que igreja pressupõe uma assembleia onde todos estão no mesmo direito a expor, no mesmo direito de legalidade, no mesmo direito de opinião, porque Cristo derrubou esse castelo. A graça, a fé que nós temos é uma fé no chão, onde eu e todos somos iguais. O que é o pecado, então? Quando eu me coloco acima do próximo. E eu, então, qual o problema da prostituição? Eu coisifico a mulher e pago a ela como mercadoria. Nesse momento, eu sou acima dela. Eu me ponho acima dela, transformando a mulher inferior ao homem. E aí eu pequei. Mas o meu pecado não é baseado aonde o meu pênis entrou. Meu pecado está baseado no fato de que eu coisifico o outro, me ponho sobre o outro como Deus e esmago o outro. A mesma coisa no homossexualismo. Não é a relação anal que está em xeque, ou a relação de dois homens ou duas mulheres. Está na relação de coisificação, que estava muito presente no primeiro século. Os reis e os poderosos tinham meninos para se impor como rei. Eles trepavam com os meninos para dizer: eu sou o rei, eu que mando, e eu penetro vocês. É um livro que o Sérgio tem do Baudier, que ele explica exatamente essa relação do poder falocêntrico, baseado na penetração. O que penetra manda no penetrado. É essa relação que está em jogo. A quebra da dignidade humana, quando um se diviniza e se põe em cima do outro, reergue o castelo. Quando a nossa fé pecais por não crer em mim. Crer em quem? No Deus que se fez carne, no Deus esvaziado, que derruba a torre, que põe tudo no chão. Todos somos iguais, todos estamos aí. A coisa tem que ser feita. Toda vez que eu quebro essa relação, peco. O que a gente tem que fazer? Por que não tem lei? Porque isso é o dia a dia. Não tem uma lei que diz isso. É uma lei de você tratar o próximo com dignidade, com honra, querer que o outro cresça. Como João Batista falou, importa que ele cresça, eu diminua. Essa é a relação do reino. Quando eu quero que o menino da Vila Guilherme cresça e eu me dedico a ele, por isso que Jesus, quando fizeres a um desses, faz a mim. Porque eu estou dignificando o próximo. Quando eu quebro essa relação, quando eu escolhi o próximo, quando eu sugo o próximo, me divinizei. Eu ainda sou Adão que chamo Eva de Eva, como ele chamou o bicho de bicho. A minha leitura é essa. Mas então isso significa que a nossa dificuldade hoje, no século XXI, de entender dessa maneira, dentro da religiosidade, é porque ela está muito, ainda está muito alicerçada na lei. Não é? Então essa é a nossa, nós estamos quebrar esse paradigma da lei. Eu acho que está tão difícil para nós hoje quanto foi lá para eles, né? Embora a gente não perceba. Uma coisa interessante, acho que um bom exemplo é o seguinte: se você cobrar juros de uma pessoa e você torná-la escrava nesse processo, você está pecando. Mas se você cobrar o mesmo juro que fomenta uma empresa e ela vai multiplicar, não é mais nenhum problema. E ela pegou o capital de giro que ela precisava para crescer. Resolveu e criou e cresceu e tal. Quer dizer que então não tem a ver com a ação. Entendeu? A ação é a mesma, comprou lá 10% do cara por mês. Por isso Então Jesus deu certo, o outro não deu para aquele, foi pecado, para aquele não foi. Por isso que Jesus falou, visto que foi dito aos antigos, a lei. A lei é o seguinte: não empreste com juros. Eu, porém, vos digo, toda vez que você emprestar com juros com a tendência a ele não falou isso, eu estou uma paráfrase sua. Toda vez que você emprestar com juros, tirannizando, você peca.
você falar, ele tornou mais Entendi. difícil. Não, ele mudou, ele agora está falando, mude a sua motivação nas relações, que você extirpa o pecado, porque o pecado não está no ato do emprestar a juros, está na tiranização do próximo a partir do teu poder econômico. Isso é distinto, o ato é o mesmo, só que é uma distinção de consequências. Um é emprestar esperando que o cara vire seu escravo porque ele não conseguiu te pagar, e o outro é emprestar torcendo pro cara ir bem para ele deslanchar sozinho. Verdade. É a motivação. Acho que não Então só é isso, por isso que não tem torcendo, uma mas resposta quando que você você tá querendo. visualiza que a pessoa tem a estrutura para, Não, que é só um mas capital. a lei perde o sentido nesse momento. Todas as coisas são lícitas. Você pode emprestar juros. Você pode manter relação sexual com uma mulher. Você não corri aqui, né? Você pode fazer N coisas. Você pode fazer N coisas, mas nem todas convêm. Nem Então, todas convém. Então, peraí, era isso que eu acho que eu entendi agora. Nem todas as coisas convêm nas suas relações pessoais com o próximo. O próximo. Porque no próximo está a relação com Deus. Toda vez que fizeres ao próximo, você fez a Deus. Nós estamos esperando cantar domingo para louvar a Deus. E Deus fala, não cante domingo à noite. Trate bem o teu próximo. Porque na tua relação com o próximo estou eu estou ali. Eu não estou domingo na igreja. Eu estou ali. Na tua E isso relação. dá significado para a vida, né? Isso torna as relações... Mudando o endereço. Por isso que é difícil tratar uma coisa. Muda completamente o endereço da Agora, também discussão. tem o seguinte, né? Não pode-se usar o amor como justificativa para tudo. Porque, na verdade, se você quiser inverter qualquer situação, você também consegue, né? Como assim? Manda um like. A própria questão, vamos manda voltar uma pérola aí, vamos voltar pro... Não, até voltar para o homossexual. Você falar Exato, que tudo começa a se justificar. a Bíblia não condena o amor, Exato. entendeu? Então, A se Bíblia eles não estão condena o amor. juntos Se em eu nome do amar amor, Se eu amar um homem, quer dizer, eu também acho eu amando. que começa a complicar. O amor acho que também não pode justificar tudo. Mesmo porque em alguns momentos você vai usar essa justificativa mais em seu favor, né, do que ao próximo, mas vai justificar do mesmo jeito. Então estaria ok. O quê? Eu Então estaria vou ok. operar Você... porque a minha mulher está sempre com dor de cabeça. Então, coitada, ela está com dor de cabeça. Então, em amor a ela, para não incomodá-la, foi um exemplo imbecil. Mas é uma ideia. Mas tem tanta gente que se justifica assim ali. Não, mas eu tô mas falando aí que tá o se amor justificando. pode O cara tá. justificar. Não, aí é diferente, peraí. Óbvio. Aí é diferente. Aí o cara tá dando nó, tá desviando. Mas aí deixa eu falar uma Sei coisa. lá, Deixa eu falar tem uma só coisa. desenho. Esther, Não, deixa eu vamos falar pensar uma em coisa. outros exemplos. Agora esses exercícios. Mas deixa eu falar uma coisa. Por isso que nós somos chamados de igreja. Não são decisões. Nós vivemos já no século XXI e nós somos individualistas. Então todas as populações de são muito bonitinhas, mas elas são baseadas num conceito individualista. Igreja não é individualismo, é coinonia. Portanto, eu tenho que chegar aqui e falar o seguinte, olha, estou a fim de... Minha esposa, a Esther, está presente. Ela vive com dor de cabeça e eu estou querendo ter um caixa 2. Isso é pura discussão. As minhas opiniões é o seguinte, ela vive com dor de cabeça, para não atrapalhar, ela, coitada, então eu quero ter uma amante, quero ter uma esposa, quero ter um. O que vocês acham? Isso chama-se igreja. Igreja tem uma situação e quero pôr em discussão, porque a decisão unânime de coinonia, de comum, se tornará então uma base legal de minha ação. Eu me comprometerei a ela. Por isso que você estranhou quando Paulo falou daquele cara. Tem um cara aí, vamos mandar para Satanás, o diabo. Porque ele estava Por quê? Porque ele estava fugindo ao comum, à coinonia. Ele estava agredindo a igreja. E, portanto, ele não pode participar do comum. Ele é incomum, rompendo com o código ético e moral que nós estabelecemos em comum acordo. Tira o cara daqui. Ele não consegue andar conosco, então ele sozinho. Nós estamos imaginando uma vida cujo individualismo é extremado, que é a nossa existência hoje no século XXI. Mas a igreja não é individualismo, é algo, não é comunitarismo, é algo tornado público, discutido em assembleia.
pessoas que têm a intenção de estabelecer um modo de vida justo, amoroso, fundado num fundamento único que é Cristo.